Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje vamos receber a doutora Cristiane Mota, que vai falar sobre a advocacia na prática, uma profissional gabaritadíssima, advogada maravilhosa e que vai trazer para a gente um pouco dessa vivência, essa vivência prática no contencioso. Aproveito enquanto ela está entrando para pedir desculpa pela ausência na semana passada. Na verdade, eu tenho que me desculpar até com ela, porque eu estava com Covid e aí não pude fazer a live da semana passada. E aí, Bernardo, tudo bem? Ó, a doutora Cristiane entrou, já pediu, tá craque já. Tá craque. Guardando ela entrar só para a gente começar a nossa conversa. E aí, doutora Cristiane? Tô craque nesse negócio. Tá tudo bem? Tudo bem, e você? Recuperado? Tô naquele processo de cansaço que você conhece bem, né? Conheço. Mas a gente não pode parar, bola que segue, bola para frente e vamos andando. Hoje eu fui ao centro, fui ao escritório, tive que ir. Mas paciência, a gente toma todos os cuidados e vamos adiante. Ó, tem uma tal de Carol Mota aqui. Quem será? Ó, a Renata aí também. Todo mundo vai assistir você, Cris. Vamos ver se eu chego à altura. Não, você é altamente competente. Ó o Paulo, nosso querido Paulo. Cris. Paulo, diga. Eu preciso começar dizendo assim do grande orgulho que eu tenho em poder falar que sou seu amigo. Sim. Da pessoa que você é, do ser humano que você é e da profissional que você é, entrando agora na área acadêmica. Então, eu preciso, antes da gente começar a abordar qualquer assunto que seja, falar seriamente que muito orgulho poder falar que eu sou seu amigo, assim, e te considerar como uma amiga querida. E a recíproca verdadeira. Do coração, assim. Então, eu queria que, se eu pudesse te pedir alguma coisa assim na entrada, primeiro a ideia da live, para deixar você clara e tranquila, assim, é algo descontraído, é algo tranquilo. As pessoas já estão na pandemia há muito tempo, está todo mundo cansado com aquelas lives pesadas, né? Aquela questão jurídica forte, etc. A maioria das pessoas que acompanham a gente aqui é composto por profissionais recém-formados, advogados, muitos profissionais também já gabaritados, etc. Mas eu acho que, assim como a mim acrescenta ver a história da vida dos outros, acho que acrescenta a todos a gente aprender um pouquinho. E acho que a nossa função como ser humano, assim, que vive em coletivo, tentar passar um pouquinho daquilo que a gente passou para ajudar as pessoas a enfrentar também os problemas que, por acaso, elas vêm a ter, que são iguais. Ó, a Patsy está aí, minha querida Patsy Schlesinger. O Cláudio entrou também, você tem que mandar um beijo para o Cláudio, porque senão já viu, né, Cissa? Do grupo, né? Beijo, amor. Vamos lá, eu queria que você se apresentasse rapidamente, assim, não precisa de falar teu currículo super extenso, senão a gente vai passar a live inteira falando do seu currículo. Só uma apresentação breve, assim. Bom, Cristiane Mota, né? Advogada formada no ano 2000 pela PUC. Venho militando desde então, fiquei muitos anos e continuo muitos anos na advocacia, eminentemente na advocacia. Há 3 anos atrás, fiz um retorno para a academia, incentivada pela pessoa que está aqui junto com a gente, né, pelo Marcelo, incentivada, quase carregada pelo Marcelo, que me inscreveu na véspera, praticamente, no último dia de inscrições para o mestrado. E foi, assim, um presente. Eu tive a oportunidade de falar isso para você mais de uma vez e dediquei o meu livro, que acabou, a minha dissertação virou um livro, e dediquei esse livro para você também, que foi um
O direito sempre foi uma paixão para mim. Acho que eu sempre quis fazer direito. Eu não fui aquela adolescente que tive dúvidas sobre o que fazer, né? Eu sempre quis fazer direito. E fui muito feliz, sou muito feliz na minha profissão. Acho que você sabe, a maioria aqui que atua nessa área, acho que o caminho nem sempre é aquele que você traçou, acho que quase nunca é aquele que você traçou lá atrás, né? Nunca é, não. Nunca é o que a gente traça. Mas acho que hoje eu posso sentar e olhar para você e olhar para as minhas filhas, que é a mais velha, então, que está nessa fase de escolha de profissão, e dizer que eu trabalho com o que eu amo. Mas o retorno à academia, o mestrado, me deu esse resgate. Eu estava num momento que acho que também todo mundo que trabalha muitos anos na profissão chega um momento que fala assim, caramba, né, já deu para mim, será que é isso mesmo? E o mestrado foi maravilhoso para mim nesse sentido, me deu um gás. Eu voltei assim, eu falei, nossa, agora eu lembrei por que eu fiz direito. Lembrei por que eu gosto de direito. Voltei para aquela teoria, porque a gente, né, aprende a teoria que não necessariamente se aplica na prática, muitas vezes não se aplica na prática. Então, a academia, acho que eu voltei e não quero me permitir me afastar muito tempo novamente. E acho que por conta disso, porque me dá um ânimo para a minha atuação diária, me torna uma profissional melhor, uma profissional mais dedicada. Né? E acho que como toda profissão, eu me formei lá no ano 2000 na PUC, e a gente, obviamente, permanece estudando, se atualizando, vai a congressos e livros, etc. Mas um mestrado, doutorado, uma pós-graduação é diferente. Né? Acho que o ambiente é diferente, o tipo do trabalho é diferente. Eu me vi insegura depois de muitos anos, assim. Falei, caramba, será que o que eu escrevi tá bom? Ou então, assim, nossa, tá uma droga. Né? Então, assim, foi muito bom, muito bom. E escrever foi muito difícil, né? Terminar a dissertação é um trabalho, mas assim foi extremamente gratificante. E aí eu novamente venho aqui de novo para dizer, ó, te agradeço, que você acha que é a pessoa para eu agradecer em relação a isso a você, que foi realmente um divisor de águas para mim nos últimos anos. Depois de um momento difícil, de uns anos difíceis, problemas pessoais difíceis que eu vivi, então o mestrado foi assim uma cerejinha que estava faltando. E é isso, vem atuando. Tá. Primeiro, eu queria dizer que você não precisa agradecer efetivamente nada, né? Na verdade, o que eu fiz foi só te incentivar a fazer algo que você já queria, né? Eu servi como um incentivador, às vezes a gente precisa de alguém para dar um empurrão quando a gente acha que não vai, que não dá, que não tem condição, etc. Sabe, o cara que te joga no rapel quando você não quer fazer? Foi essencial, Marcelo. Porque todo ano eu adiava. Não, eu vou entrar no mestrado. Isso, eu lembro dessa história. Ano que vem eu vou entrar no mestrado. Esse ano que vem não chegava, né? Até Cris, as inscrições acabam amanhã, você vai entrar no mestrado. Então foi muito bom mesmo. Eu vou voltar daqui a pouco nessa sua transição, mas o que eu acho importante que as pessoas percebam, e essa é a grande dificuldade, é que, na verdade, a gente tem a cabeça de advogado, né? E a forma de pensar é completamente diferente da forma acadêmica. E olha que eu dou aula, sei lá, há 20 e muitos anos, quase... Completamente diferente, incrível. Quase ao mesmo tempo que eu advogo. Eu me formei em 93, né? E comecei a dar aula em 97, eu acho. Né? E quando eu entrei no mestrado, em 2012, eu estou velho já, não me lembro as datas, né? É uma forma completamente de pensar, é uma forma diferente de escrever, você fica inseguro, você tem que reaprender várias coisas. E é bom a gente falar isso para quem está começando, assim, até para servir de incentivo, porque o fato de ser diferente não quer dizer que seja ruim, né? Você está trazendo uma experiência maravilhosa, está trazendo a tua dificuldade, porque também é outra coisa, né? Ah, não, você já é advogado há X anos, você tira tudo de letra. Não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. Acho que pelo contrário, acho que às vezes se você vai direto da faculdade, você já está no esquema, mas nem sempre é possível. É o que eu te falei, a gente traça um caminho na vida, né? Você imaginar, vou me formar na data tal, vou fazer doutorado, mestrado, doutorado, pós-graduação, mestrado, doutorado, e você planeja. E não acontece, né? Mas não é por isso que você não tem que desistir desse plano. Se é um desejo, assim, hoje eu te digo de cadeira, talvez há 3 anos atrás eu com certeza não teria essa experiência para te afirmar aqui hoje, mas assim, se alguém tem vontade, se alguém tiver vontade de fazer, faça.
porque é muito gratificante. Você sai da sua zona de conforto, como você mesmo disse, assim, é incrível. A minha sócia que me acompanhou, e aqui em casa as meninas me acompanharam, mas mãe, você escreve há tantos anos, você escreve super bem. E, gente, é completamente É diferente. completamente diferente. Completamente diferente. E aí você sai do mestrado falando assim, nunca mais vou fazer doutorado. Né? Isso é para maluco, eu não quero fazer. Não sei como é que a pessoa consegue. Pode escrever, você certamente falou isso ou pensou nisso, mas daqui a pouco você está se matriculando para fazer um doutorado. E... Não, já as voltas com projeto já. Então. Assim, pensando em projeto já. Mas é fato, eu terminei o mestrado em agosto de 2019, falei, chega. O que eu enfiei na minha cabeça? Eu estava maluca. E agora, um ano depois... É isso, você faz, porque você vai querendo cada vez mais, vai querendo cada vez aprender mais. Traz uma visão completamente diferente, né? Eu ficava preso na minha área, né? Eu não sei você, mas eu ficava preso ali em família e sucessões. E aí, de repente, eu comecei a me ver estudando direito constitucional, direito comparado, comecei Exatamente. Abre o leque. Eu voltei a ficar curiosa por outros assuntos. É verdade. Né? Você abre o leque, abre o seu campo de visão. É como eu te falei, se torna um profissional melhor. Você é mais comprometido com o seu dia a dia. Você é incrível. Assim, realmente fez muita diferença para mim, inclusive no meu dia a dia no escritório. E é bom que se diga também, Cris, que vai ter sempre alguém tentando puxar teu tapete, né? Hoje o Supremo decidiu... De você, quando eu li essa decisão. Hoje o Supremo decidiu por 6-5, até me surpreendi, porque eu achei que fosse placar ao contrário, que não pode haver uniões estáveis simultâneas, e é exatamente o poliafeto a base, a minha tese do doutorado, que eu já apresentei, já estou depositando. Né? E aí já vieram me falar o seguinte, mas está jogando por terra tudo aquilo que você escreve. Não, eu vou continuar defendendo, que eu acho que é possível, etc., e justificando. Né? Então, há 3 anos atrás, ninguém imaginou que tivesse 5 votos no Supremo favorável a isso. Exatamente. Hoje nós já temos. O que a gente não pode é desistir. Nunca. A gente trata com relações humanas do direito, né? E a gente ainda... O que mais muda? É verdade. Cris, a sua xará está aqui, a Cris, né? Eu preciso falar que o professor Leonardo Santos está aqui também, senão ele fica com ciúmes. A Aline está falando da notícia da amante que não pode receber pensão. É verdade, a notícia foi completamente deturpada, não tem nada a ver com a amante. Os votos falam de 2 relações com boa-fé, não fala nada de relação... Mas o que está saindo na mídia é a amante, né? Com má fé, na mídia só sai falando que a amante não tem direito, a amante que tem direito, etc. E não é isso. Mas a gente não veio falar sobre a tese, a gente veio falar sobre você e a sua experiência profissional. Então, você lá, adolescente, né? Eu consigo imaginar você adolescente, né? Você já sabia que queria ser advogado? Sempre fui, Marcela, sempre fui uma aluna super certinha, aquela CDF, que, enfim, cumpridora das obrigações. Não era a CDF aquela de primeira da fila, não. Ficava lá atrás na bagunça, mas sempre foi muito certinha. E sempre quis, assim, acho que eu não me lembro, pelo menos na minha infância eu não me lembro, mas desde a minha adolescência, eu sempre falei que eu ia ser advogada. Tive exemplos, né? Assim, eu tive um grande exemplo na minha vida, né? O meu avô, não posso não falar dele aqui, obviamente que é uma grande referência na minha vida no âmbito do direito, não só no âmbito, acho que muito mais do que no âmbito do direito. Mas do que a gente está falando aqui, principalmente no âmbito do direito, né? Eu convivi com, para quem não sabe, meu avô Caio Mário da Silva Pereira, um grande civilista, enfim. E eu convivi muito com ele. Foi uma pessoa muito próxima de mim. A gente tinha um convívio familiar muito intenso. Então, eu tive esse exemplo muito próximo. Meu pai é um advogado militante, com características completamente diferentes, né? Meu avô era um doutrinador, um estudioso, uma biblioteca enorme dentro de casa. Invariavelmente, eu chegava lá às quartas-feiras, a gente jantava junto toda quarta-feira e lanchava junto todo domingo. Esse lanche depois virou um almoço de domingo. Então, pelo menos 2 vezes por semana eu estava com meu avô. E ele estava invariavelmente estudando. E eu olhava assim e falei, vô, não é possível, vô. Né? Aquela coisa de criança, 13 netos.
e a gente fazendo bagunça nos livros dele, enfim, ele era todo metódico com os livros, e todos com papeizinhos, enfim. Então eu tive, assim, alguns exemplos, né? E no âmbito profissional, ele foi um grande exemplo, um mestre, assim. Eu brinco que eu bebi da fonte. Eu e algumas amigas minhas da faculdade, eu saía da PUC, ia para casa dele estudar com ele, né? Então, assim, eu, véspera de prova, ligava... Pode ter inveja, não? Pode ter inveja, pode. Essa Pode. inveja, sim, pode. E um querido, Marcelo, assim, eu não sei qual a visão que as pessoas têm do Caio Mário, mas eu posso dar aqui um depoimento pessoal. Era um mineirinho. Caio Mário era um mineirinho, simplérrimo, um querido, que tinha uma facilidade didática, assim, sensacional. Assim, e aí eu digo, assim, para os seus alunos, estudantes que porventura estão já assistindo, o Caio Mário dos livros não é o Caio Mário professor, não era o Caio Mário palestrante. Eu assisti o meu avô dando palestras, ele não dava mais aula, mas eu assisti várias palestras dele. E ele tinha uma facilidade de passar, de transmitir conhecimento absolutamente invejável. E isso se repetia em casa, comigo, com os meus primos que puderam estudar com ele também. Então, assim, era uma delícia. Eu brinco, o Cláudio, meu marido, diz que várias vezes que faculdade de Direito qualquer um faz. E eu concordo. Praticamente qualquer um faz faculdade de Direito, né? Agora, fazer bem uma faculdade de Direito, aí já é um passinho a mais, né? E eu te digo, assim, que eu fiz uma boa faculdade, tive bons mestres, tive um privilégio, né, especial aí no Direito Civil. Tentei fugir, isso é uma curiosidade, que acho Não que sabia. eu tentei fugir. Eu, num primeiro momento, quando eu fui fazer prova para o estágio, fui para um estágio grande aqui no Rio, e eu falava assim, eu não quero contencioso civil. Porque a minha família é só isso que eu vejo, meu pai trabalha com contencioso, meu avô é civilista, não quero. Eu quero tributário, eu quero societário. Nossa Senhora, isso é que desespero, hein? Não é? Aí o advogado-chefe do escritório, ele disse, não, mas eu vou te colocar para contencioso civil. Só lamento que você não quer. Ainda namorei um pouquinho societário, gosto, tem umas coisas de societário que eu cheguei a fazer no escritório, mas, embora eu tenha tentado fugir, logo nos primeiros 6 meses de estágio, gente, eu adoro isso aqui. Assim, eu gosto do contencioso, eu gosto da briga, eu gosto da lide, né? Então, E tive bons exemplos. Assim, exemplos profissionais, como eu te disse, que meu avô, meu pai foi excelente advogado, vovô um doutrinador sem igual. A minha mãe como exemplar de vida, uma pessoa que soube levar a vida, né? Assim, sobreviver. Inteligência emocional. Acho que talvez a pessoa que eu conheço que teve mais inteligência emocional da minha vida, assim, que fazia do limão uma limonada. Eu tive E o aí a gente prazer de vai... conviver com ela, posso dizer isso. Uma Uma pessoa que pessoa ímpar. me ensinou É. muito. Mas posso falar uma coisa, só, na verdade, duas coisas. A primeira é a seguinte: você não fez a verdadeira apresentação do seu avô. Seu avô é talvez o maior jurista, né, que o Brasil teve, e você sabe disso, eu não tô inventando, né? Um dos maiores civilistas do mundo, não é só do Brasil, né? Era um gênio, né? E é comum, e certamente você passou por isso, e eu falo isso porque várias pessoas dizem, mas é fácil para ela, porque ela tem o sobrenome, né? É fácil para ela porque o avô abre portas. Na verdade, o que as pessoas não fazem ideia é que a mochila que você carrega é muito mais pesada do que a mochila que qualquer outra pessoa carrega, né? Estou mentindo? Não. Na faculdade, acho que Civil 1, nunca vou esquecer. A primeira prova de Civil, Maria Celina, professora querida, adorei a matéria dela. E foi um arraso a prova, assim, o pessoal se ferrou, tirei uma nota boa. A menina do meu lado, assim, também, né? Neta do Caio Mário. Aí eu falei, o esforço não é meu, o mérito não é meu, Pois é. né? É porque eu sou neta do Caio Mário, deve ser. Isso É. acontece, faz parte. Mas eu nunca encarei como um peso. Assim, isso nunca aconteceu. Talvez assim, nesse ponto eu tenha tido o exemplo do meu pai. Meu pai também nunca carregou como um peso, que é filho do Caio Mário, né? Pelo contrário, eu sempre levei como um grande privilégio. Eu tenho plena consciência que eu fui uma grande privilegiada. E aí tem a Renata, que está aqui, a Renata Wistman, que está aqui, que não me deixa mentir, que foi uma das minhas amigas que foi comigo na casa do Caio Mário estudar civil na véspera da prova.
Então, assim, foi um grande privilégio. Zero peso, zero responsabilidade. Mas, é como você disse, eu também o considero um gênio. Eu vou falar um gênio. Estudiosíssimo, assim, extremamente aplicado, mas com uma inteligência bem vulgar, assim, né? E E a eu pude conviver com ele. Renata Almeida dizendo que estudou com os livros do vovô Caio, que gostava de bolo com requeijão. Eu também estudei. Na verdade, eu usava para a faculdade dois juristas, que eram o professor Caio Mário e o professor Orlando Gomes. Né? Excelente também. As pessoas diziam que era a leitura mais árida, que era mais difícil, não sei o quê, mas eu gostava dos dois e me diziam alguma coisa. Que eu acho que é importante no primeiro isso, né? momento é mais árida mesmo, né? Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: como é que eu faço para escolher um livro de direito civil? Você vai nas livrarias, pega todos os livros, né, que não sejam síntese, sinopse, direito civil simplificado, né? Resumo, né? Sistematizado, que não seja nada, que seja direito civil, ponto. Né? Em sequência, não pega um volume só, se o volume for fininho, desconfia. Né? E aí você bota na mesa, senta lá e lê. O primeiro, 2 páginas, 3 páginas. Se o autor não te disse nada, você separa aquele e vai para o próximo. Você vai achar alguém que vai te dizer alguma coisa. Se depois do 5º, do 6º, ninguém te disse nada, né? Aí você tem que desistir do direito, que o direito não é sua praia. Né? Não é para você, né? Não, você tem que ter realista, né? Eu certamente, se fizesse medicina, ia ser um péssimo médico, ia furar as pessoas todas, sei lá, mas só porque a gente tem que saber nossa dificuldade para poder encontrar aquilo que a gente ama fazer. Eu acordo todo dia de manhã com vontade de trabalhar, não é nada difícil, não é uma dificuldade, não é um estorvo. Né? É por aí, exatamente. Agora, tem o Caio Mário, confesso a você, aí você deve concordar comigo, que o volume 1 do Caio Mário é um volume a ser ultrapassado, né? Acho que é o melhor dele, assim, sem dúvida, é o mais denso dele, mas para o estudante que está vindo do colégio, né, se depara com o direito civil ali no primeiro ano da faculdade, é um livro que, né, a gente respira e continua. Confesso, assim, eu hoje falo livro, estudei exclusivamente pelo Caio Mário 5 anos de faculdade, mas eu acho que é aquela coisa de você, não, peraí, é um linguajar completamente diferente, é uma estruturação de frase diferente, mas que vale a pena o esforço. Eu acho que também tem isso, porque às vezes não é fácil, não é gostoso naquele primeiro momento, mas, poxa, vale o esforço, então deixa eu encarar. Como tudo na vida. Ô, Cris, eu vejo com alguma... não sei se como eu falei, estou ficando velho, a Cris discorda, não, a outra Cris discorda de mim, né? Mas num país que você quer reescrever Machado de Assis, né, para transformar a linguagem mais palatável para os alunos, né, eu acho uma atrocidade. Né? Na verdade, Machado de Assis ensina as pessoas a escrever português. Né? Da mesma forma que o professor Caio ensina a gente o direito como tem que ser ensinado. Né? É difícil, mas quem disse que direito é fácil? A gente teve professor no mestrado e no doutorado, tive 2 vezes, o professor Lênio, que dizia isso: direito não é simples, direito é ciência. Né? Então, se for simples, não é direito. Esse negócio de ficar ensinando com musiquinha, com não sei o quê, isso não cola, né? Eu não consigo. Né? Se eu entro numa sala e tem um professor fazendo rima para me ensinar, eu vou embora. O cara tá fazendo chacota com a minha inteligência. Né? Tá errado. Então, não tem como simplificar. Tem coisas que são difíceis, ponto. Né? E tem que encarar, tem que ser encarado. Nessa profissão que você escolheu, se é a profissão que você escolheu, né? Eu digo que não é com essa profissão que você quer sustentar a sua família. Então, seja minimamente responsável. Outra questão que eu falo em sala de aula é o seguinte: você gostaria de ver um médico operando seu filho que tem estudado da mesma forma como você estudou direito? Exatamente. Falou tudo. Né? Imagina aquele médico que estuda cirurgia neurológica com aquele folheto que vende, sabe, Direito Civil 1, simplificado, que vende na papelaria. Né? Imagina alguém que estudou medicina com aquilo. Você gostaria que fizesse uma operação em você? Né? Imagina. É a mesma coisa. É exatamente isso. Você tem que se preparar. É a profissão que você quer para a sua vida. Você quer sustentar a sua família, você quer ter êxito na sua profissão, né? Pois é, e você tem que respeitar minimamente os clientes fazendo direito o seu trabalho. É o mínimo, né? É o mínimo.
É o que você falou, é agir com responsabilidade, né? Ó quem entrou aí. Doutora Ó, Bruna. Doutora Bruna entrou. Estou esperando ela aceitar o convite para fazer uma live comigo sobre alienação parental. a Bruna adora. É. Fazer live. A Renata está espantada, né? Na verdade, ninguém nunca pensou, ou as pessoas não pensam na seriedade que é o direito, né? Na responsabilidade que é o direito. Imagina um criminalista que não sabe, né? Lidar com processo penal ou com direito penal, etc. O cliente dele pode ficar preso o resto da vida, né? Gente, é o mínimo, né? É a tua profissão, vai além do seu ganha-pão, é responsabilidade para com os outros, está prestando um serviço, né? Bruna, você vai ficar esperando a visita, Bruna, por enquanto. Ano que vem eu te visito com prazer. Né? Esse ano não dá. A Ana Mello entrou aqui, Leonardo Schneider. Né? A Ana é uma amiga querida, o Leonardo é um amigo de escola. Cris, então, vamos lá. Aí você entrou na faculdade de medicina. Falando de médico, minha né? filha, quem sabe? Você entrou na faculdade de Direito, né? Enfrentou lá, fez PUC, né? 5 anos. Fiz PUC, 5 anos. Enfrentou lá os 5 anos, saiu, acabou a faculdade e aí? Caiu naquele limbo, que você não é nem advogado nem estagiário, né? Na verdade, eu terminei a faculdade estagiando, fui efetivada. Mas não deixei de estar no limbo pessoal. Porque eu fui efetivada, mas eu não queria ficar no escritório que eu estava. Eu estava noiva, que como a Renata diz, eu casei bebê. Então eu estava noiva, ia casar 1 ano depois. Não estava feliz no escritório. Eu falei, gente, será que então eu vou fazer concurso? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Falei, bom, vou fazer a prova da ordem primeiro. Aí fiz a prova da ordem, passei na prova da ordem, que é maravilhoso. Hoje em dia tá difícil passar na prova da ordem. A tua prova da ordem já era igual a essa ou você fez igual a mim com prova oral, tinha que fazer Não tive prova deontologia? oral, não. A minha múltipla escolha eu acho que era menor do que é hoje. Acho que a primeira fase de hoje tem mais questões, acho que a minha tinha menos. E a segunda fase discursiva, assim, mesma coisa. Você escolhe a matéria, tem questões e peça para fazer. Eu sou tão velho que na minha época tinha prova oral. Prova oral, é? Eu ia hoje e sorteava um tema para falar amanhã. Caramba, Marcelo, não sabia que você teve prova oral na ordem, Teve, não. porque quando eu me formei, se você tivesse feito o escritório modelo inteiro e eu não fiz, né? Porque eu trabalhava, não conseguia fazer, Mas na trabalhava em nossa 2 época lugares. não era obrigado a fazer história modelo. Eu estagiava em 2 lugares e estudava à noite, né? E aí eu não consegui completar os 2 anos de escritório modelo. Né? E quando você completava os 2 anos de escritório modelo, você fazia a prova na faculdade. E a prova na faculdade eram com 3 professores, 2 da faculdade e 1 da OAB. Então, dificilmente o aluno era reprovado, por isso que tinha uma penca de aprovação. Né? Aprovado gente sem capacidade alguma, e você conhece certamente vários advogados que não sabem nem como é que tem carteira. Eu conheço vários. Alguns, muitos. E aí, quem não passava, quem não fazia a prova desse jeito, porque não tinha feito escritório modelo ou não tinha completado todo o período de escritório modelo, tinha que fazer a prova na ordem diretamente. E não tinha múltipla escolha. Eu fazia prova oral e uma prova discursiva. E na segunda fase, fazia peças processuais. Eu me lembro até hoje das peças processuais que eu fiz. Eu fiz uma concordata preventiva, também me lembro até hoje. Mas era uma ação cautelar para impedir a obra, né? Num terreno abaixo, que ia cobrir a minha visão, era uma separação, um contrato de locação, tudo isso num dia só, tá? Você imagina como é que era a prova, né? Gente, que loucura. A Cris Pestana falando que na época dela não tinha prova da ordem. Na época dos meus pais também não. Também não. Mas a prova da ordem, assim, a faculdade de Direito você cria 500, né? Então a prova da ordem é uma necessidade. Não tenho dúvida. Eu defendo a prova periódica. Eu também, eu defenderia também, sabia? Eu defendo a prova periódica. Para você ver, Vitor. O Vitor está aí, para variar, tentando puxar o meu tapete, viu? Quando eu fiz, não tinha essa possibilidade de fazer pela faculdade.
Eu não era obrigada a fazer história modelo, porque eu fazia estágio reconhecido pela OAB. E aí a gente se formava e tinha, acho que na época, 2 provas por ano. Eu me formei no meio do ano, fiz a prova logo no mês seguinte. E aí fiquei naquele limbo, eu falei, bom, aí eu fui fazer o que eu disse no primeiro ano da faculdade que eu jamais ia fazer, que é trabalhar com meu pai. Eu falei, pai, a minha filha vem trabalhar comigo. Você vê se você vai estudar para concurso, se você não vai estudar para concurso. Mas nesse meio tempo você trabalha comigo. Eu falei, tá bom. Fui trabalhar com ele, me casei 10 meses depois e continuei trabalhando no Coitada. escritório. Ah, coitado. Casei no ano seguinte de filho. Aí, enfim, aí a coisa foi. Aí a ideia que eu te falei lá no início da live, né? Que a minha ideia era terminar a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, vou chegar nos 40 já com o doutorado no bolso. E não aconteceu nada do que eu planejei. Mas tudo bem, foi maravilhoso. Você sabe que quando um aluno fala que está estagiando, né? Eu pergunto, você já sente ódio do seu chefe? Aí ele fala não. Aí eu digo, então tem que procurar outro estágio, porque esse estágio não tá bom para você. Mas sabe qual é o problema? Hoje em dia tem a lei do estágio, né? Pois Nós somos da época que não tinha lei do estágio. Era o escraviário mesmo. A gente trabalhava até, sabe, sei lá que horas já. E você odiava o seu chefe. Ó, o Vitor tá perguntando se você casou com o Cláudio ou com outro. E a Ana tá lembrando para mandar um beijo pro Cláudio. Já mandou, Ana? Já mandei, Ana. Olha, eu casei com 25 anos. Você quer que case com outro? Não dá, né? Casou ontem, então, né? Casei ontem. Casei praticamente ontem. Mas aí foi isso. No ano seguinte da minha formatura eu casei. 1 ano e meio depois, na verdade, 1 ano e meio depois eu engravidei. Eu estava no meio da pós-graduação da UERJ quando eu engravidei. A minha mãe adoeceu. E aí a minha vida ficou um pouquinho de cabeça para baixo, para não dizer 100% de cabeça para baixo. Foram muitos anos. Minha mãe teve uma doença complicada, um problema de saúde complicado, que acabou, assim, como a gente falou no início, acabou invertendo a minha ordem de prioridades na época. Eu tinha casamento, eu tive filho pequeno, eu estava trabalhando no escritório, tinha minha mãe doente, foi tudo junto ao mesmo tempo. E aí a gente faz o que dá para fazer, né? Então eu fiz o que deu para fazer na época. Mas fez perfeitamente, né? Então... Olha, se eu olhar para trás, eu falei isso na minha terapia algumas vezes, foi bom que, né, a terapia ajuda a gente nesse ponto. Eu olho para trás, eu não tenho arrependimentos. É o que eu te falei, às vezes os planos não são como os que a gente imagina, mas eu olho para trás e tá tudo ótimo. Tenho uma família linda, filhas que eu amo, marido, enfim. E uma família linda tirando o Cláudio, né? Você não tá levando o Cláudio em consideração, né? Obra gatão, Marcelo, obra gatão. Mas e uma profissão que eu amo. Assim, eu continuo gostando do que eu faço. Né? 20 anos depois, eu sento no computador, eu vou escrever uma petição, vou fazer um recurso, e eu gosto do que eu faço. Eu faço com vontade, com amor. Eu fui para o mestrado e voltei a estudar e fui escrever artigo científico, que foi uma grande novidade para mim, né? No primeiro momento, super insegura, mas, putz, eu amei fazer. Eu adorei fazer, adorei escrever, adorei estudar o assunto, adorei me aprofundar nas matérias. Então, assim, acho que é isso. O caminho, a vida é o caminho que a gente faz, né? Não adianta você colocar aquele objetivo sem curtir o caminho. Então, acho que o caminho está sendo bom, está sendo gostoso. Tem os percalços, tem as dores do caminho que fazem parte também. Mas a gente aprende e continua. Na verdade, o grande problema da juventude hoje, né, é não lembrar do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que tem várias pedras no meio do caminho, né? As pessoas acham que o caminhar é aquele caminhar liso, tranquilo, você não vai encontrar nenhuma intempérie, não vai ter nenhuma pedra que vai te atrapalhar. Na verdade, você tem que aprender a lidar com as pedras do caminho, e são muitas, né? E continuar caminhando para frente, porque não tem outra opção, então... É a vida, gente. E nem achar que o problema só acontece com você, né? Porque não acontece com você, acontece com você, com seu vizinho, com todo mundo. É enfrentar e bola para frente. A minha avó dizia que se todo mundo fosse para uma praça levando os seus problemas para trocar, as pessoas iam voltar para casa com os mesmos problemas, só que felizes. Que iam descobrir que tinha muita gente com problemas piores do que os que elas achavam que são impossíveis de enfrentar e etc. Então,
Na Olha, verdade, todo mundo tem uma história triste para contar, né? E ninguém quer ouvir a tua, né? Então... Todo mundo. E não é impeditivo, nem impedimento para nada, né? Também não serve como justificativa para você se auto-sabotar ou dizer, eu não fiz porque eu tenho esse problema, né? Aí, voltando ao Caio Mário, que a gente falou um pouco antes, eu vou até te dar, tem um livro dele que é o único livro não jurídico dele, que é um livro chamado Algumas Lembranças, que não chega a ser uma biografia, são fatos, né? Ele foi lançando momentos da vida que ele quis colocar naquele livro. E a história de vida pessoal do meu avô foi extremamente triste, marcada por tragédias absurdas. E nem por isso a gente vê você vê e eu vejo, né? Tipo, uma pessoa feliz, um cara para frente, muito à frente do seu tempo, presente, um avô carinhoso, um pai super parceiro dos filhos, um profissional sem igual. Não foi justificativa para que ele não escrevesse os livros que escreveu, para que não alcançasse profissionalmente os êxitos que ele planejou para a vida dele, com milhares de percalços pessoais, né? Perda de filho, perda de neto, enfim. Então foram tragédias familiares que fizeram parte da história de vida dele, né? Eu tenho outros problemas familiares ou problemas de doença e perdas que fazem parte da minha trajetória. E é isso aí, a gente continua, né? São essas cicatrizes que a gente carrega que nos transformam nas pessoas que somos, né? É exatamente isso, porque também te moldam, né? Você passa a dar valor a outras coisas, você passa a olhar com outros olhos determinados acontecimentos, você valoriza também momentos que talvez se você não tivesse passado por aquela questão você não valorizasse. Mas acho que é aquela coisa que os nossos pais falam que com a experiência você vai entender, com a idade você vai entender. Aí eu brinco que eu acho que a idade então chegou para mim, porque hoje eu entendo, né? A gente valoriza outras coisas. Não é só aquela meta que a gente traçou há 20 anos atrás, recém saída da faculdade, né? E é isso. E hoje você trabalha como? Você trabalha para alguém? Eu continuei o escritório na verdade, a história tem o nome do meu avô, né? Era a história que trabalhavam meu pai e minha tia e mais um colega de faculdade do meu pai, que permanece com a gente até hoje. Uma história pequenininha, uma história familiar. Hoje somos eu, Bruna e continua esse colega de trabalho, meu pai se aposentou. Fazemos basicamente tudo na área civil. A Bruna se enveredou para a área de família. E eu sempre falei para ela, família nem pensar. Né? Eu já falei isso para você também, acredito. Mas hoje eu vejo, escuto ela falar, aí eu falei, gente, vou começar a ler. Aí você começa a ler umas coisas, eu falei, não é que tem umas coisas interessantes, tem umas discussões bacanas. No final das contas, a minha dissertação de mestrado interessa bastante para o âmbito do direito de família. Ela tem uma aproximação grande com o direito de família. Enfim, né, os caminhos vão aquilo que você fala, jamais morde a língua, né? A gente morde a língua no jamais. Eu queria aproveitar, já que você deixou a bola quicando, e eu costumo chutar para gol já desde garoto, né? Queria que você falasse um pouquinho, se fosse possível, da sua dissertação de mestrado, que eu acho que é um assunto de fundamental importância. A tua dissertação é maravilhosa, foi transformada em livro. Você está com ele aí para apresentar? É porque não aparece, né? Está invertida a imagem, né? Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Né? E vou te falar uma coisa, está em promoção na Amazon. Então, jura? Você que está aí, não comprou o livro, compre. Vá lá na Amazon e compre. Né? Explica para a gente o que vem a ser essa desconsideração inversa da personalidade jurídica. Bom, em linhas práticas, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é quando um sócio, uma pessoa, se utiliza da pessoa jurídica para transferir patrimônio de forma fraudulenta. Basicamente, né, as formas mais, não digo leigas, mas enfim, de forma mais simples é isso. Exemplo prático que eu digo que interessa bastante o direito de família, você tem aquele casal, né, o marido e a mulher, sócios de uma empresa, ele passa a ser sócio, ele é sócio de uma empresa com, enfim, 99% das cotas de uma empresa, adquire o patrimônio dele, casado, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos com aquela mulher, ele transfere o patrimônio do casal para aquela empresa, de forma que, ao tempo do divórcio, o patrimônio do casal se resuma a nada.
Então, quando você vai partilhar um patrimônio amealhado ao longo de uma vida, você não encontra nada. Então, existe um mecanismo jurídico, né? Uma doutrina hoje positivada no Código de Processo Civil e no Código Civil, né? Então, existe uma proteção, um caminho para você reaver esse patrimônio que foi fraudulentamente transferido para uma empresa. Então, você... O Cláudio está perdido. Você levanta o que a gente chama de véu dessa empresa, e daí você vai buscar no patrimônio da empresa aquilo que, na verdade, deveria pertencer àquele casal. Tem um exemplo bacana que foi bastante conhecido, que foi o exemplo da concessionária Caoa, da Hyundai, e que o dono da Caoa, ele é dono de 99% da Caoa, tinha uma dívida, agora eu não me lembro se era dívida, se era questão de família, se era divórcio, se era dívida mesmo. Mas, enfim, quando foram buscar o patrimônio dele, ele não tinha sequer conta bancária em nome pessoal dele. Era tudo em nome da empresa. Ele usava cartão de crédito corporativo e, de um modo que, se você buscar quinto e sexto distribuidores para ver um patrimônio dele para ser penhorado, você não tinha. Ele fez havia uma confusão, completa confusão entre o que era patrimônio da empresa e o que era patrimônio pessoal. E aí a legislação... É o Firli, coordenador. O professor Firli. E aí a legislação criou um mecanismo para proteger, né, a pessoa, uma forma de você salvaguardar esse patrimônio, né? Examinador da minha banca de mestrado. Boa lembrança, Bruna Firli, querido. Banca de peso, né? Você sabe que eu sou tão velho, eu vou falar algo agora que você não vai lembrar, a Cris também não. O primeiro caso em direito das famílias que isso foi aplicado e ficou conhecido nacionalmente foi o caso Prosdóximo, né? Do Sul, né? Na verdade, era exatamente isso, né? O casal viveu durante muitos anos, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, e o patrimônio do casal todo estava em nome da empresa. Então, o helicóptero que eles andavam em nome da empresa, a casa que moravam em nome da empresa, o carro em nome da empresa, tudo em nome da empresa. Quando foi se dar a separação do casal, a mulher descobriu que o casal não tinha nada, que estava tudo em nome da empresa, e a empresa era familiar anterior. Então, o que fez? Entrou-se com uma ação, ainda se chamava Dizegar Doctrine, né? Então era só uma doutrina, né? Invadiu-se o patrimônio da empresa, retirou lá a ameação da mulher e entregou para ela. Então, esse foi o primeiro caso em direito das famílias em que foi aplicada a desconsideração inversa da personalidade jurídica para buscar no patrimônio da empresa o patrimônio que havia sido desviado do casal. Acontece bastante também em direito sucessório. Transferência fraudulenta em vida, do patriarca ou matriarca da família, enfim. Mas a desconsideração inversa, assim, foi um tema que não foi... A desconsideração da personalidade jurídica tradicional era a minha ideia inicial. E aí, na verdade, eu agradeço até ao professor Calmon, que foi quem me direcionou para a desconsideração inversa. Me lançou um desafio, na verdade, porque não tinha nada escrito. Então, depois que eu aceitei, que eu falei, não, vamos, acho ótimo. Aí eu voltei para casa e falei, meu Deus, eu vou pesquisar isso aonde? Mas, enfim, foi um grande desafio, mas no final das contas é que eu falo, o trabalho ficou bacana. Agora eu preciso saber quem é o terceiro, né? Porque professor Guilherme Calmon, professor Firli, quem foi o terceiro examinador da sua banca? Também, da professor Marcelo Pereira. E você passou com... Passei segundo o professor com louvor. Com indicação de publicação. E aí foi publicado. Fiquei muito feliz mesmo. Tô falando da sua capacidade que você esconde. É timidez. Cris, e você já pegou assim alguns casos em que você aplicou essa teoria? Eu tô com ela na minha mesa agora. E exatamente assim, eu tô quase pegando, não dá para transformar meu livro em petição, mas eu tô conversei com a Bruna semana passada, que eu tive num processo específico, uma resposta, que a gente dependia de uma resposta para ver se não tinha outra forma, e é o caso, vou montar, agora a gente para o recesso,
mas vão montar um incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Te conto depois se vai ter sucesso, mas é um caso, assim, é um exemplo sensacional de confusão patrimonial, em que o devedor em si não tem patrimônio nenhum e ostenta uma vida com bastante luxo, né? Então, acho que seria... Eu entendo, com base, né, no que eu escrevi, no que eu estudei, que seria um exemplo clássico. Agora vai para o tribunal, a gente vê o que vai acontecer. A desconsideração da personalidade jurídica clássica, sim. A gente já fez, inclusive, a gente trabalhou para banco muitos anos, inclusive para banco, e em execuções, né, titulista judicial, isso a gente já fez. Mas a desconsideração inversa, que é mais difícil, né, que é mais rara, e que é difícil de provar, porque é muito afetar essa questão de confusão patrimonial, que você não sabe até onde vai o patrimônio da pessoa e da sociedade. Eu acho agora que com essa última documentação que chegou, vai ficar bem comprovado que realmente não existe essa separação. Eu vou montar e vamos ver o que acontece. Deixa eu te fazer algumas perguntas, assim. Se uma filha sua dissesse que quer fazer direito, o que você diria para ela? Eu vou adorar. Eu falo aqui em casa, a Carol, né, tá no penúltimo ano da escola, ela pensa em fazer medicina, aí ela até brinca, mãe, meu plano B é direito. Eu falei, amor, eu não vou ficar ofendida, porque na minha época de colégio eu me lembro de várias amigas que ficavam oscilando entre medicina e direito. Então, até aí, ok. A Cissa fala, mãe, a gente vai fazer direito. Eu vou adorar, Marcelo. Eu acho que, assim, o que eu falo para elas, assim, façam... Enfim, não quer dizer que você vai entrar na faculdade, que você vai acertar de primeira, né? Eu acertei, me encontrei na minha primeira opção de faculdade. Mas acho que se elas fizerem com amor e, assim, se encontrarem na profissão, eu vou amar. Eu vou amar discutir, ter a oportunidade de discutir com elas, né? De trocar ideias com elas, como eu fiz com meu pai, com meu avô, enfim. Eu vou absolutamente amar. Outra questão. Alguma dica que você tem para dar para alguém que está entrando agora no curso de Direito? Eu acho que a dica para entrar em qualquer curso, na verdade, é fazer o seu curso, seja ele qual for, com responsabilidade. Leia-se com vontade, com responsabilidade, como é que eu vou te dizer? Faça de forma correta. As pessoas fazem as coisas meio nas coxas hoje, né? Ah, faz para passar. A nota, eu preciso disso aqui para passar. É a sua profissão. É o que você falou, eu não quero um médico que lê um resumo, que opere a minha filha, meu filho, eu me opere. Também não quero um advogado que lê o resumo de Maximiliano, que advogue para mim, que seja o meu patrono em alguma causa, o meu procurador em alguma questão, né? Eu acho que faça com excelência, dê o seu melhor. Se você olhasse para trás na sua vida, tem alguma coisa que você mudaria profissionalmente falando? Não estou falando de casar, não, tá? Porque isso a resposta a gente já sabe. Estou falando de profissão. Não sei, eu já me perguntei isso algumas vezes, mas as escolhas que eu fiz me permitiram ter um outro lado, não ligado à profissão. A escolha que eu fiz me permitiu um convívio diário com a minha mãe, por exemplo. Eu perdi minha mãe muito nova, minha mãe faleceu muito nova. E por eu ter feito a escolha de acabar trabalhando na história da minha família, eu tive um convívio diário com a minha mãe. Eu almoçava com ela todos os dias. E hoje, faz 6 anos que eu perdi minha mãe, eu olho para trás e falei, gente, graças a Deus eu tive esse convívio com a minha mãe. Então, assim, eu poderia ter ido para uma outra seara, a advocacia internacional, que era a minha ideia lá no início, mas se eu tivesse enveredado para essa área, eu teria perdido esse convívio. E se você me perguntar hoje o que você coloca na balança, sem dúvida nenhuma o convívio que eu tive com a minha mãe. Então, é o que eu te falei, a profissão da gente é super importante, eu levo a minha profissão muito a sério, eu me dedico, eu respeito a minha profissão, né? Eu ajo com respeito, com responsabilidade, eu me dedico. Mas hoje eu te digo que é muito difícil a gente encontrar essa balança, né? Esse equilíbrio. E então hoje eu te digo que é muito importante, é peça essencial na minha vida, mas não é a minha vida inteira. Eu tenho 2 filhas, eu tenho um marido, eu tenho uma família que eu amo e que é mais importante que tudo, né? Acho que é a felicidade delas, o bem-estar delas. E então acho que se eu olhar para trás,
as escolhas que eu fiz me permitiram equilibrar isso de uma certa forma, né? Uma das grandes diferenças hoje, Cris, que eu acho que é a nossa profissão, por exemplo, para a época do seu avô, né, é que a gente está muito mais disponível, né? E, ao mesmo tempo que a gente está muito mais disponível como profissional, a gente fica muito mais vulnerável, porque hoje não tem mais hora, né? Antigamente, o escritório funcionava, sei lá, de 9 da manhã às 7 da noite, né? Fechava o escritório só no dia seguinte, né? Um cliente que não falasse com a gente naquele horário e falava no dia seguinte. Hoje, aí depois começou um e-mail, né? Eu tive mob, você não sabe nem o que é isso, né? O cliente mandava mensagem e pedia para entrar em contato, né? Então, a gente começou a ter violada o nosso tempo, muitas vezes convive com a família, né? A gente está trabalhando 24/7 sem perceber, e aí tem que tomar um pouco cuidado, um advogado, né? Eu tomei algumas atitudes para me protegerem. Por exemplo, eu recebo mensagem num sábado, 10 horas da noite. Eu olho, se não for urgente, eu só respondo na segunda-feira, né? E vem aqui, faço a mesma coisa. Então, da mesma forma como eu não quero não quero ser incomodado, eu não incomodo o médico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado qual o limite da profissão. Qual é o problema, né? No Rio de Janeiro a gente tem, sei lá, quase 200 mil advogados, né? Então é uma concorrência que, se você não atender o sujeito no sábado, alguém vai atender, né? É essa balança, né, que a gente tem que ter, mas, ao mesmo tempo, eu estou com você. Eu não abro mão de um trabalho consciente, regrado, né? Eu faço isso já há 30 anos, mas dedicado também à minha vida acadêmica e à minha vida pessoal, né? Eu tenho que dedicar um tempo para... É um equilíbrio necessário, né, Marcelo? Difícil, não é fácil, né? Mas é necessário. Eu acho que para a sanidade mental de todo mundo aí, para qualidade das relações, inclusive das relações profissionais, né? Eu vou te confessar uma coisa, eu perdi uma cliente que me contratou primeiro para tentar um acordo, né? E você sabe que eu tive Covid, né? Hoje é meu dia 20, eu acho. Tecnicamente estou liberado amanhã, né? Mas a cliente falou que não entendia, e eu falando com ela todo dia por mensagem, etc. E ela achava que não, falando com o advogado, o ex-marido, que tinha que ter reunião pessoal. Eu falo, sinto muito, não posso ter reunião pessoal, né? Até por uma questão de segurança dos outros, mas foi embora. Faz parte do processo, eu acho. Faz parte da vida, né? É o que você falou, faz parte do processo. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão. Cris, deixa eu te falar uma coisa. O que é bom passa rápido, né? E a gente já está falando, já daqui a pouco o Instagram corta a gente. Não sei se você percebeu que o tempo voou, foi embora e etc. Eu queria que agora, sei lá, nos 5 minutos, que você falasse o que viesse à sua cabeça, o que você achasse interessante, né? Pode fazer propaganda do livro, eu já fiz, está em promoção na Amazon, né? Baratinho, né? Um livro maravilhoso, conteúdo belíssimo, né? Ó, eu vou falar, eu acho que é um conselho para estudantes ou para profissionais que estão há muitos anos na profissão como eu, que têm vontade de enveredar para a área acadêmica, para, né, se desafiar. Busquem um mestrado, busquem uma pós-lato sensu, busquem um doutorado. Eu sou testemunha, assim, eu sou prova viva, garanto que foi um bálsamo para mim em termos de frescor. Me trouxe um frescor em relação à minha profissão, em relação à minha vontade de estudar e de me aprofundar em determinados assuntos. Então, acho que se eu puder dar um conselho a alguém, a algum profissional... Eu fui fazer o mestrado quase 20 anos depois de formada, né? Então, foi um resgate mesmo. Não sei se a pessoa que faz um mestrado, faz uma pós-graduação direto da faculdade, vai ter o mesmo sentimento que eu tive. Provavelmente não. Mas a gente está na advocacia, ela se torna em algum momento maçante, né? Invariavelmente, ela se torna maçante, dependendo da sua área, mais ou menos.
mas tem um momento que você leva no automático. E acho que você voltar para a academia, você resgatar um estudo, te tira desse automático, te volta, pelo menos para mim, serviu para eu voltar a ter um olhar diferente, a ter um olhar, não sei se mais cuidadoso, porque eu sempre me considerei muito responsável e cuidadosa em relação à minha profissão, mas um olhar realmente diferente em relação ao direito. Eu voltei a namorar o direito. Eu brinco, sabe? Voltei a gostar muito dele. Eu tive momentos que eu gostava, assim, mais ou menos. E eu voltei a amar o que eu faço. Voltei a amar o direito como ciência. Então, assim, acho que conselho, né? Que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas se é um conselho que eu posso dar busquem um estudo, busquem uma forma de aperfeiçoamento que te tire da zona de conforto, que te coloque no lugar que não é o seu lugar normal, do dia a dia, né? Que te dê aquele friozinho na barriga de novo, aquela, né, insônia, acorda às 5 da manhã e fala assim, meu Deus, tenho que apresentar trabalho. Uma coisa que eu não vivi há muitos anos e foi muito bom. Acho que é isso. Só para completar isso que você falou, né? Acho que você já percebeu, ao contrário de você, eu tenho, sei lá, autodiagnosticado um TDAH, eu sou completamente agitado, dificuldade de concentração, eu tenho cá minhas complexidades, e eu falo isso em sala de aula, até para mostrar para as pessoas que mesmo as pessoas com mais dificuldade também conseguem vencer essas dificuldades, né? E alcançar um título de mestre, um título de doutor, ou o que elas queiram, né? É mais difícil, eu não tenho dúvida que né? Você está lendo um texto denso e de repente entra uma criança no recinto, você vai ter que reler 90% do que você leu, porque já perdeu pelo caminho. Mas faz parte, né? Eu não posso usar isso como desculpa, aquilo que eu falei. Eu tenho que pensar no que é melhor, em fazer o melhor que eu posso, né? Então, o teu exemplo é maravilhoso, Cris, como eu tinha te dito, né? O seu livro é sensacional, sim. Foi muito, a indicação para a publicação foi muito coerente. Eu agradeço muito pelo seu tempo, agradeço muito pelos seus ensinamentos. Eu te falei que ia ser maravilhoso, né? Que a ideia não era ser nada modorrento, nada chato, a gente efetivamente passar para as pessoas a nossa experiência, que a experiência que você tem de vida é belíssima, é maravilhosa. Obrigada, tá? Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada. Né? Obrigado a você, Cris, pelo seu tempo. Eu vou publicar agora no Instagram, no IGTV, né? E amanhã no canal do YouTube, aí eu te mando o link para você divulgar para quem você quiser. Combinado. Né? Eu queria mandar um beijo para todo mundo que esteve aqui, a Ana elogiando você como uma advogada maravilhosa. Né? Beijão, amigos queridos, suspeitos. Beijo a todos, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Uma boa noite. Boa noite, Cris. Obrigado. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Beijo. Beijo.